Olá, investidores, tudo bem? Temos um conteúdo bônus agora aqui no canal. Peguei o podcast Fora da Caixa, a gente gravou em vídeo, eu conversei com o Ricardo Natali, do Lucro FC, ele é educador financeiro e influência digital. A gente falou muito sobre educação financeira, investimento em ações e dividendos. Então você confere o bate-papo aqui em vídeo, os melhores momentos. Produção, solta o vídeo aí, vamos conferir o conteúdo. One, two, three, four. Fora da caixa! Fora da Caixa, o podcast com ideias de investimento fora do comum no mercado financeiro. Ricardo, você diria que o seu perfil ele é mais moderado, vamos dizer assim, com exposição ao risco? E a segunda pergunta é se você pôs o seu time mais no ataque agora, nesses últimos tempos, com a Selic muito baixa. Tá certo que a gente teve a pandemia, um ano terrível aí, 2020, para a renda variável, Ibovespa aí com 17% de queda no ano, mais ou menos. Você aumentou um pouco a sua exposição de risco ou você está mais moderado mesmo? Sim, o meu perfil com certeza tem mais essa característica moderada, mais equilibrada. Eu acho que eu vou fazendo alguns reajustes, sim, conforme o cenário como um todo, né? Então eu me lembro que 2019, por exemplo, no começo mesmo de 2019, o cenário estava muito mais favorável para as ações, então eu comecei a alocar mais, né, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Aí, para o final de 2019, eu comecei a me proteger um pouco, porque minha carteira estava meio desequilibrada, digamos assim, né? Eu estava, sei lá, quase 45% em ações, né? Que para mim era muito. E aí eu comecei a comprar um pouco mais de dólar, né? Minha proteção, a proteção que eu mais prefiro é o dólar, né? Nem tanto as ações americanas, mas acho que o dólar mesmo, um fundo de investimento cambial, acho que já funciona muito bem. E aí isso foi muito bom para mim nesse período de 2020 agora, quando o dólar estourou, né? A bolsa caiu, né? Tem caído durante um período aí, mas o dólar veio bem alto, né? Então, para mim, a diversificação da minha carteira está bem tranquila. Então, eu acho que tem que fazer, sim, uma alocação conforme os períodos, mas eu sempre tento buscar um perfil mais moderado, né? Só que é o que eu estou dizendo. Para mim, hoje, eu já começo a identificar um dividendo, um fundo imobiliário, um grande fundo imobiliário, uma ação, uma empresa mais segura, eu já começo a colocar na minha mentalidade, na minha carteira, como segurança. Nem encaro mais como uma renda variável arriscada, né? Eu acho que esse daí é um passo que a gente tem que dar como investidor, e até nessa parte de educação financeira, de mostrar que alguns ativos pagadores de dividendos não são tão arriscados assim como outras empresas só de crescimento ou de valorização, né? Eu acho que isso vai muito até daquela tese que eu vi que você já defendeu várias vezes, do fim da cultura do CDI, né? Pô, se tem um monte de CDB agora que está pagando 200% do CDI. Cara, a princípio você olha aquilo e fala, nossa, tá pagando muito. Mas quando você vai ver nominalmente, 200% do CDI hoje é o quê? 4% ao ano? Tem um monte de fundo imobiliário e ação que paga isso de dividendo. Acho que é bem importante isso, o fim da cultura da CDI, e a gente tem ações que pagam retornos muito altos, né? Eu aproveito para te perguntar, então, você diria que esse é o melhor caminho para quem já tem a sua reserva de emergência, já tem aplicação à inflação, o pé em renda variável, o início, você diria que é fundo imobiliário e dividendo? É ações que pagam dividendo, né? Eu acho que sim, mas é sempre fazendo a ressalva que é a diversificação que vai fazer você ganhar o jogo, né? Então, poxa, primeiro passo, você está com receio ainda de ações brasileiras, ações estrangeiras, etc. Você está com medo da bolsa. Aí tudo bem, cara, vai para um fundo imobiliário que ele é muito estável, né? Mesmo que ele desvalorize o valor da cota, ele tem aquele dividendo que vai cair na sua conta todo mês. E é gostoso você ver o dividendo caindo na conta todo mês, ou todo trimestre, semestre, né? Dependendo da empresa que paga. Você vai entendendo que aquilo é uma máquina de gerar dinheiro. Então, sim, um primeiro passo para o investidor, para a investidora na renda variável, pode ser pensar em dividendos, sim. Tá? Mas o grande segredo é buscar diversificação. Até uma certa ironia o brasileiro gostar tanto assim de imóvel como reserva de valor. Quem é mais velho lembra o confisco aí do governo, do Collor,
e a gente tem só 1 milhão ainda de investidores em fundo imobiliário. E o fundo imobiliário tem uma grande vantagem sobre as ações que pagam dividendos, porque é mensal. É como se fosse um aluguel mesmo que você recebe. E aí a gente já entrando um pouco em fundo imobiliário, né, falando das classes de ativos, você tem os fundos de tijolo, que tem realmente ativo por trás, né? Então tem fundo de shopping center, tem fundo de laje corporativa, prédios de escritório como esse que está a Levante aqui, por exemplo, em São Paulo. Você tem logística. Basicamente são esses 3 grandes ativos de tijolo. E você recebe o aluguel por isso, né? Então, os de shopping sofreram bastante, né? Até alguns adiaram ou cancelaram o pagamento de dividendos. Agora, o de laje e o de galpão logístico, a vacância, que é qual percentual aí dos fundos, dos prédios, né? Ou dos imóveis que estão vagos, é baixa. Então, você recebe o dividendo mensal, né? E aí existe esse equilíbrio que o Ricardo comentou entre valorização da cota e recebimento de dividendos. Então, eu acredito que as 2 melhores classes de ativo para os investidores iniciantes, para começar, quem não tem nada ainda em renda variável, é fundo imobiliário, que paga dividendo, e ações que pagam dividendos. E aí, ações a gente tem, por exemplo, empresas do setor elétrico. Então, acho que são 2 classes que vão crescer muito ainda, porque primeiro o pessoal começa comprando a blue chip, né? Que é o jogador conhecido, né? Depois, acho que tem uma segunda onda para fundo imobiliário. Concorda, Ricardo? Eu acho que sim, e eu acho que o mais legal disso que você falou é que tudo isso está à disposição do investidor por pouco dinheiro, né? Você compra um excelente fundo imobiliário aí na casa de R$ 100. Então, se você tem R$ 100 hoje, quantos imóveis você consegue comprar com R$ 100? No mundo físico, nenhum. Mas lá na Bolsa de Valores, você compra uma cesta de 10 shopping centers, 20 galpões de logística, os melhores prédios comerciais da Faria Lima ou do Leblon estão disponíveis para todo mundo através dos fundos imobiliários. Então é um negócio tão legal, né, e tão simples, que eu acho que vai cada vez mais atrair investidores, né? A gente está com 1 milhão em fundos imobiliários, acho que isso vai crescer muito. Agora, o dividendo de uma ação é simplesmente aquela empresa teve lucro, ela divide com os acionistas. É uma participação nos lucros, né? E aí a gente tem aquelas classes de ativos ali, aquelas empresas, setores, que acabam costumeiramente pagando mais, né? Que seriam ali o setor de energia elétrica, um pouco de telecomunicações, acho que o setor financeiro também. Né? E aqui acho que é legal a gente colocar também a visão de longo prazo. Não é para você entrar, pegar esse dividendo e sair. Você vai ficar lá com aquelas ações e reinvestir. A ideia é que você poupe, como a gente falou aqui, os R$ 1.000 por mês, comprando ações que pagam dividendos, aí você pega os R$ 15 que você recebe, vai lá e compra mais ação e mais fundo imobiliário, para o seu patrimônio gerar cada vez mais renda no futuro, né? Não, isso aí, e vai chegar um momento que você vai ter um patrimônio tão grande que você vai comprando, vai investindo durante alguns anos, sei lá, 5, 10 anos, 15 anos fazendo isso, e vai chegar um momento que esse seu patrimônio ele vai estar tão grande, esse é o grande lance, esse seu patrimônio vai estar tão grande que você vai poder viver dessa renda que esse patrimônio vai te gerar. E a mágica aqui é o juro composto e o prazo longo. Então, um investidor como Warren Buffett, por exemplo, tem ali entre 15% e 20% ao ano todo ano. Então, um retorno extraordinário. Se você tiver 15% ao ano por 10 anos, você vai multiplicar por 300% o seu capital, né? Porque é o juro composto. Antes de ir para o mata-mata, Ricardo, conte um pouco aí a história do livro, quer dizer, como que surgiu. Mostra aí o livro aí para o pessoal que está assistindo a gente aqui no YouTube. Então, como que foi o processo aí de escrever o livro e quanto tempo levou para ele ser impresso ou publicado? O livro é uma história muito legal, né? Porque foi o meu cartão de visitas, né? Até hoje, né? E eu demorei, na verdade, acho que quase 1 ano para escrever ele. Demorei muito mais do que eu imaginava, né? Mas um livro, eu costumo dizer que é o maior custo-benefício que existe no mercado, porque é muito conhecimento mesmo que a gente coloca dentro de um livro. E a história para eu criar ele é que eu queria passar essa ideia de finanças pessoais, essa ideia de que um grande segredo de sucesso é poupar e investir
todos os meses e isso daí vai trazer um grande benefício para a vida de todo mundo. A minha grande intenção é ajudar todo mundo a ter um futuro melhor, não passar por imprevisto, ter mais realizações, e tudo isso é possível através do mercado financeiro de forma fácil, de forma simples, né? Não precisa ser arriscado. Então é isso que eu queria passar. Só que aí na época que eu escrevi eu pensei o seguinte, poxa, mas quem sou eu na fila do pão, né? Porque, poxa, tem um monte de gente que já está falando isso. Aí eu falei, quer saber, eu vou falar de um jeito diferente. Gosto de futebol, gosto de finanças pessoais, deixa eu dar uma misturada nesses dois mundos aí, para a linguagem ficar mais simples e acessível. E aí eu criei o livro que seria o Lucro Futebol Clube, cheio de comparações aí. Depois fui para o YouTube também, sempre com esse nome, né? O Lucro FC, do Lucro Futebol Clube. Então é bem legal, é bem gostoso e eu acho que livro é realmente o melhor custo-benefício que existe nessa parte do conhecimento. Pô, Ricardo, 1 ano até que foi rápido, hein? O meu levou mais de 2 anos, né? O Bolsa de Valores ao seu alcance, estou mostrando aqui. Saiu esse ano, né, no meio da pandemia, então ainda não houve um lançamento em livraria assim, uma coletânea dos meus artigos e colunas na Levante, Domingo de Valor, com muito foco em educação financeira e principal objetivo, desmistificar a Bolsa de Valores. Eu bato de novo nessa tecla que, assim, não precisa ser especialista em finanças, não precisa ser milionário, e é muito fácil você comprar uma ação ou fundo imobiliário hoje pelo celular aqui, pelo home broker. Então, a gente fez aqui o nosso merchan mútuo de livro, vamos chamar assim, no bom sentido. Vou chamar agora o bloco o mata-mata, né? Que não vou deixar de colocar o Ricardo na fogueira aqui, no bom sentido. Mata-mata! Então vamos lá, Ricardo. Mata-mata eu começo sempre fazendo um disclaimer que não é recomendação, né? Então, só porque a gente escolheu uma empresa em detrimento de outra, não quer dizer que a outra seja ruim e seja recomendação de compra. Então, recomendação é um trabalho mais complexo, mais demorado. Aqui eu faço uma pergunta e você vai escolher praticamente ali num tweet. Então, começando mais macro, você prefere hoje ações de valor ou ações de crescimento? Legal, e é importante fazer o disclaimer também, né, que a minha visão é de investidor, né, não é de analista, até porque não sou analista, não sou economista, não tenho nenhuma certificação para fazer recomendações, né. Mas vamos lá, entre ações de crescimento e ações de valor, eu gosto mais de crescimento, porque eu acho que a fatia de ações da minha carteira tem que ser o atacante matador, tem que fazer gol, então é o que eu prefiro. Entrando aqui um setor que paga muito dividendo, que é o setor elétrico, setor de transmissão de energia elétrica. Então, entre a ISA-CETEP, TRPL4 e a Taesa, qual que é a sua preferida? Rapaz, essa pergunta é difícil, né? Porque ambas têm bastante resultado, né? Mas para escolher uma só e não ficar em cima do muro, eu vou com a Taesa. Itaúsa ou Itaú? Qual que é a sua preferida? Legal. Eu vou com a Itaúsa. Até com esse pensamento mais de dividendos, tem um grande histórico aí de pagamento de dividendos, uma empresa um pouquinho mais diversificada ali, eu tô com a Itaúsa. Nesse caso, só uma nota, eu acho que vale a pena o prazo mais longo, né? No curto prazo, talvez quem tem ações do Itaú vai receber a ação dessa holding que vai deter a participação da XP, Itaúsa não, mas se o valor de mercado do Itaú aumenta, uma hora indiretamente vai vir o valor maior de mercado da Itaúsa e aí mais dividendos também distribuídos. Acho que a Itaúsa é a referência, inclusive é uma recomendação aberta da nossa carteira de dividendos que eu cuido aqui na Levante. Indo agora para as seguradoras aí, BB Seguridade versus Sul América, qual que é a sua preferida? Nesse ponto aí eu vou com a do Banco do Brasil, né? Eu acho que tem um bom histórico. Não conheço tanto a Sul América, né? Então vou ficar com quem eu conheço um pouquinho mais. Boa. E entrando em fundo imobiliário, então, entre fundo de logística e fundo de papel, né? Que é fundo que tem dívida, que paga um dividendo maior, qual que é a sua preferência? Esse quadro é realmente para botar na parede, né? Porque é o tipo de pergunta que eu respondo os dois, né? Mas, enfim, não posso ficar em cima do muro. Então, acho que o grande queridinho hoje são os fundos de logística, né? Acho que tem um potencial gigante aí. Até porque com a pandemia, o crescimento do e-commerce, eles têm ali 40%, às vezes, né, exposto ao e-commerce, os galpões logísticos. Então, é o que está segurando, né? É o que está indo bem. Por outro lado, tem gente dizendo que falando que está um pouco mais caro.
mas realmente acho que é onde tem oportunidade de crescimento. E agora a gente vai aqui para o bloco Vida Fora do Condado. Como é o Ricardo aí, fora aí do Educador Financeiro, fora do YouTube, o que ele faz na vida pessoal? Vida Fora do Condado! Bom, Ricardo, conta um pouquinho aí, hobby, além de escrever livro, gravar vídeo do YouTube. Eu lembro que você gostava também bastante de viajar, eu também. Como que está a sua vida aí em termos de hobbies e coisas fora do mercado? Nossa, cara, realmente, para mim, o meu maior gosto, o meu maior desejo é viajar muito, né? Eu sempre viajei bastante e essa época de pandemia bem complicada por causa disso, né? Nessa pandemia, imagina que você está, assim como aqui na Levante, fazendo home office também alguns dias. O que você viu de coisa boa aí, de filme, de série e de livro, né? Além do Lucro FC e além do Bolsa de Valores ao seu alcance. O que você recomenda? Rapaz, sabe o que eu tô assistindo agora? Aquele seriado do Cobra Kai, sabe? Lembra do Karate Kid? Clássico, né? Nossa, extremamente nostálgico, mas também é um pouco de esporte, né? Que tem as competições de karatê e tudo mais. E tal. Eu assisti aquele do Michael Jordan. Puta, muito legal. Muito bom. Acho que essa é a melhor de 2020, né? O último arremesso, o arremesso final é fantástico mesmo, né? E eu quero deixar um recado de livro, sim, viu? Porque, como eu comentei aqui na história, o que me fez começar a investir, porque assim, não era tão popular agora que tem no YouTube, todo mundo falando sobre isso. Então, o livro que eu li, que assim, ele tem uma característica bem básica, mas para mim realmente mudou meu jeito de pensar, é do Gustavo Cerbasi, e aquele livro que eu li chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? E assim, já li vários outros dele também, acho que é um autor que explica de um jeito muito simples. Então, quem não leu, leia, que é muito rápido de ler. E como eu disse, livro é o melhor custo-benefício que existe. Você vai comprar por 20, 30 reais, vai ler em 1 ou 2 dias e pode mudar o seu jeito de pensar. Nessa linha, um outro livro que eu recomendo é Sabedoria do Homem na Conquista da Riqueza, do Alice Wilder. Então, ele explica um pouco a maravilha dos juros compostos. Não é muito técnico, e é bem legal. E eu tenho uma lista de 10 livros, na verdade, mas aqui eu vou falar mais um. Vou falar dos Axiomas de Zurich, que apesar do nome complicado, é bem interessante. Tem um ditado lá que ele diz assim: realize lucro sempre cedo demais. Então, 100% de ganho já é muito ganho. Então, se você começou a investir, equilibre a sua posição. Isso daí, ó, ótima dica, né? Eu acho que isso faz parte do balanceamento da carteira também. Bom, pessoal, chegando no final, então, aqui do nosso podcast, bate-papo bom, passa rápido, falando aqui com o Ricardo Natali. Perguntar para ele agora qual que é o call fora da caixa. Call fora da caixa! Pô, Edu, eu vou deixar aqui uma indicação, cara, de um projeto muito legal que eu estou fazendo, junto com toda a minha equipe, que ele se chama Clube do Sete. O que é isso, né? É o maior projeto educacional e de recomendação que eu já fiz na minha vida, né? O que é isso? Então eu quero ajudar o investidor desde a parte educacional ali, da teoria de como investir para viver de renda, né? Então quem quiser ficar junto comigo nessa jornada, eu tenho esse projeto e também conta com uma equipe de análise que faz recomendações específicas de quais ativos. Então a gente quer ir desde a teoria até a prática, a gente tem conteúdos semanais, a gente vai ter live, a gente tem gravações, tudo isso dentro desse projeto. Então, a gente chamou de Clube do Sete, que é o clube das pessoas que querem ter 7 dígitos na conta, que querem ter R$1 milhão para viver de renda ou mais, tá? E tudo isso é possível, não precisa ser do dia para a noite, mas se você quiser tá bem acompanhado, anda junto com a gente, tá? Algumas plataformas deixam a gente colocar link na descrição, algumas não. Então, quem conseguir, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você fazer parte dessa jornada com a gente. E aí, Ricardo, falando um pouquinho, é o que? Uma carteira recomendada diversificada. Então, basicamente o que a gente falou aqui, e eu imagino que tenha mais de um perfil, é isso, de risco? Exatamente, né? Uma das partes do Clube do Sete são as carteiras recomendadas. A gente tem 3 carteiras recomendadas. Uma para o perfil mais iniciante conservador, um para o perfil moderado e uma para o perfil arrojado, tá? E tudo isso recomendada por analistas que vasculham o mercado para achar a melhor opção naquele determinado momento. Então eles dizem o que comprar e quando vender, né? Que também é um item muito importante, né? E o detalhe é que além dessa carteira recomendada, desses 3 perfis diferentes, a gente tem um curso onde eu faço as aulas
para ajudar o investidor também, tá? Então a gente não vai simplesmente entregar a carteira e deixar você sozinho, né? Então, como a nossa missão é educar, também podem contar comigo junto nessa jornada, educando, tirando dúvida e mostrando onde investir através das carteiras recomendadas. É muito legal isso, assim, na prática, descomplicando, né? Sem complicação e com educação financeira. Acho que esse é o principal ponto aí do Clube dos sete dígitos do Ricardo Natali do Lucra FC. Poxa, Ricardo, gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast. Papo muito bom, a gente falando coisas mais macro, falando de perfil de risco, diversificação e investimentos em dividendos e fundos imobiliários. Você tem uma mensagem final aí para deixar para quem ouviu a gente aqui? Com certeza. O que eu espero é que você que tenha ouvido isso daqui tenha colocado na sua cabeça que poupar e investir todos os meses é o segredo do sucesso e que não precisa ser difícil, não precisa ser arriscado e vai valer muito a pena, tá? Então, compartilhe essa mensagem aqui com o maior número de pessoas que você conseguir, porque a gente tem muita gente que ainda está investindo na poupança, que é muito ruim. A gente ainda tem muita gente que não investe, então quem não investe o seu dinheiro está perdendo poder de compra a cada dia, a cada ano, tá? A inflação, ela corrói o nosso poder de compra, então a gente precisa investir para a gente conseguir uma qualidade de vida melhor no futuro, tá? Então é possível, não é difícil e pode contar comigo nessa jornada também, beleza? Então, assim, você que está começando a investir, você que é jovem, você tem todo o tempo a seu favor. Valeu, pessoal, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, se quiser conferir na íntegra o bate-papo com o Ricardo Natali do Lucra FC, deixo aqui para você o link do canal dele do YouTube, se você ainda não conhece. Deixo o link para o podcast Fora da Caixa e, claro, o site da Levante com os 36 episódios em áudio para você poder ouvir e conferir todo o conteúdo, ok? Obrigado, um abraço e até a próxima.